quer ver números mágicos caírem na sua conta ou acontecerem na sua conta, você precisa conhecer os investimentos em fundos imobiliários. Se você ainda não sabe, né, ou você ainda não investe em fundos imobiliários, então você ainda não experimentou a sensação que essa mágica provoca em você todos os meses quando você olha para a sua conta de investidor. Então fica aí, porque eu vou falar um pouco sobre isso. Pessoal, o que é essa mágica? O que é essa magia? Essa magia, na verdade, é a possibilidade de você obter ganhos a partir de investimentos que pagam dividendos sem que você faça qualquer tipo de esforço físico ou mental. Simplesmente esse tipo de investimento, que são os fundos imobiliários, eles provocam exatamente isso. Ganhos sem que você faça qualquer tipo de esforço, como eu acabei de falar. Como é que isso funciona? Bem, através, claro, de investimentos em empresas que pagam dividendos. No nosso caso aqui, podem ser ações ou podem ser fundos imobiliários. Então, o valor de dividendos a receber vai depender muito do dividend yield da empresa e, claro, da quantidade de cotas ou do patrimônio que você investiu ali naquele fundo imobiliário ou ali naquela ação de forma especial, particular, tá certo? Então, isso aí é fundamental. Então, quanto maior o dividend yield, menor o patrimônio necessário para obter uma determinada quantia de dividendos, ou seja, menor será, né, a quantidade de investimentos que você vai fazer para conseguir, portanto, né, uma quantia razoável na sua conta, tá certo? O que é, na realidade, os dividend yields, pessoal? Na realidade, o dividend yield é uma métrica, tá certo? Uma métrica que é usada para análise dos proventos gerados por um ativo financeiro. Então, o dividend yield tem um papel de calcular a remuneração do dinheiro colocado naquele investimento. Então, o papel dele é, portanto, né, de calcular quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses e fazer uma previsão sobre quanto ela deverá pagar nos 12 meses seguintes. Então, esse é o papel do dividend yield, certo? Outra coisa, quem é que paga dividendos? Como eu já antecipei, fundos imobiliários e ações de modo especial, tá certo? Então, fundos imobiliários e ações. Então, se você tem uma conta de investimentos que investe só em ação, você ainda não sabe, não é, a sensação que é receber de forma regular, todos os meses, dividendos quando você investe em fundos imobiliários. Então, aqui eu estou dando um exemplo de alguns fundos imobiliários que pagam dividendos e de ações também que pagam, né, ações de empresas que pagam dividendos. Então aí tem o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário, não é, da Bolsa de Valores do Brasil, tem a maior quantidade de cotistas, tá certo? Cerca de 2 milhões de cotistas. O HGLG 11, que é um fundo de tijolo, o Vigia 11, que é um fundo imobiliário Fiagro, né, que investe, né, exatamente no agronegócio, o XPML 11, que é um fundo de tijolo que investe especialmente em shoppings, o KNRI, que é um fundo híbrido, investe em empreendimentos reais, em empreendimentos físicos, mas também investe em papéis, né, decorrentes desse universo imobiliário. Por outro lado, tem as ações, né, como a Semin,
a CSMG3, né? A PETR4 e a MRFG3, tá certo? Então, essas empresas todas, portanto, pagam dividendos, né? As ações não pagam mensalmente. Algumas ações pagam mensalmente. Futuramente eu vou falar uma aula sobre isso. Mas essas que eu estou apresentando aqui pagam trimestralmente, bimestralmente, enfim. Vamos lá, ok? Ok, continuando. Pessoal, a pergunta que vem é essa. É possível viver de dividendos? É possível viver de dividendos? Bem, para responder essa pergunta, eu vou direto a um exemplo concreto, a uma simulação concreta de investimento. E pergunto a vocês, quanto renderia 500 mil investidos em 4 fundos imobiliários de papel? Para esta simulação, o que é que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês. Eu distribuí o investimento igualmente entre os 4 fundos imobiliários. Isso significa, pessoal, que eu investi 125 mil reais, não é, em cada um dos fundos imobiliários que a gente vai tratar aqui. De modo que, né, assim fica melhor para a gente, digamos, fazer essa simulação de investimento. Então vamos lá, respondendo a pergunta. Então vejam, se eu pego 125 mil e invisto no MXRF11, atenção, MXRF11, que hoje custa em torno de R$ 9,00 e que está pagando um dividend yield de 12,95% nos últimos 12 meses, eu teria, ao final de um ano, certo? Essa quantidade de cotas aí, com os 125 mil reais. 13.915 cotas. E eu teria um retorno anual em dividendos de R$ 16.187, né? Isso, pessoal, fora o ganho de capital pela valorização, não é, desse fundo imobiliário aí, ok? Pronto. Vamos para o segundo fundo, o VGHF11. Então, hoje ele está custando, o VG, R$ 7,00. O seu dividend yield é de 15,26% nos últimos 12 meses. Então, com 125 mil, eu conseguiria comprar, pessoal, 17.857 cotas, como vocês podem observar aí, 857 cotas. E o retorno que esse fundo me daria em dividendos, ao longo de um ano, seria de R$ 19.075. É um valor extraordinário, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Bem, então vamos ver agora esse outro aqui. Esse outro aqui, o CPTS11, certo? Tá valendo hoje R$ 6,36. E o dividend yield dele dos últimos 12 meses gira em torno de 14,34%, certo? Então, se eu pegasse esses 125 mil, eu compraria, investindo esses 125 mil, eu compraria 19.654 cotas dele. E essas 19.654 cotas me pagaria ao longo de um ano 14.787, aliás, 17.927 reais, atenção, 927 reais de dividendos, tá certo? Então, olha isso aí. Agora, veja esse último aqui, olha, o KNCR11, que hoje custa em torno de R$ 100, 99, 98 por aí, mais ou menos, está pagando um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,83%.
Pegando aqueles 125 mil e investindo aqui no KNCR11, eu compraria 1.250 cotas. E essas 1.250 cotas me pagaria R$ 14.787 de dividendos ao longo do ano. Então, somando, atenção, vamos lá. Ó, pessoal, somando todos esses dividendos, não é, pagos por esses fundos imobiliários, quanto é que daria isso no total lá no final do ano? R$ 67.976 por ano só de dividendos, né, investindo, né, 125 mil em cada um desses fundos imobiliários. Isso, pessoal, equivale a um rendimento médio mensal de R$ 5.664. Isso é mais que 4 salários mínimos, gente. Tá certo? Aliás, é mais, né? É cerca de quase 5 salários mínimos. Tá ok? Então, aproximadamente, seria um rendimento de 1,13% ao mês. Então, é algo, né? Essa simulação que responde essa pergunta. É possível viver de dividendos? Sim. Quando você escolhe bem seus fundos imobiliários, você equilibra a sua carteira, não é? Com fundos imobiliários de vários tipos, de vários setores, tá bom? E, portanto, né, dando um equilíbrio, né, bastante diversificado aí nos seus investimentos. Isso seria fantástico, tá ok? Então, é possível sim, né, para quem sabe investir, né, de forma, portanto, diversificada, viver de dividendos. E aqui eu estou só mostrando dividendos de fundos imobiliários. Na minha carteira, eu tenho fundos imobiliários e tenho o quê? Ações. Então, tenho 20 ações e 20 fundos imobiliários. Então, de forma diversificada, minha carteira, portanto, está me rendendo um lucro significativo. Não é tudo isso aí que eu estou mostrando, esses investimentos. Aqui é só uma simulação, não é só uma simulação. Mas não é, a minha carteira ela está bastante equilibrada, né, a partir de uma diversificação que eu resolvi fazer, né, de investimentos. Tá ok, pessoal? Pessoal, sou, como todo mundo sabe, ai meu Deus, esqueci agora, né? Sou na realidade associado à Amazon, tenho a minha lojinha lá, não é? Dentro do site da Amazon, dentro do portal da Amazon, né? Quem puder comprar através dos meus links, né, que levam lá para dentro da Amazon, mas que é a minha loja, eu vou agradecer bastante aí pelo apoio. Essa aula não é uma recomendação de investimentos, tá certo, pessoal? Eu estou dando exemplos, simulações para estimular você, né, a começar a se organizar em termos de investimento. Pessoal, meus livros estão lá na Amazon, tá certo? São livros de educação financeira voltados para crianças e adolescentes. Agradeço profundamente aí o apoio de vocês e até a próxima aula.